O console portátil Game Boy começou sua gloriosa jornada em 1989, lançando excelentes jogos, grandes clássicos e foi um console de extrema importância para a Nintendo, juntamente com o Game Boy Color, Advance, por aí. E claro, quando se fala de Game Boy, logo vem à cabeça a franquia Pokémon, que possui milhões de games. Só que os portáteis Game Boy tiveram diversos games exclusivos. Eu digo games que não foram lançados para Super Nintendo ou qualquer outro console. Um exemplo é Pokémon, que nunca teve um game lançado para o Super Nintendo. Talvez pelo fato de que a empresa Game Freak, a criadora dos jogos de Pokémon, era muito pequena na época, e portar um game para o Super Nintendo seria muito difícil. Bem, se você não sabe, o Super Nintendo é um console que possui muitos acessórios, tipo um mouse, e possui também um adaptador chamado Super Game Boy. Não, pera, não é o que você está pensando. E sim, um cartucho que permite que você jogue os seus jogos de Game Boy e Game Boy Color no seu Super Nintendo. Imagina só jogar Pokémon no seu Super Nintendo. Sim, isso é possível. O Super Game Boy foi lançado em 1994. Ele é um cartucho bem grande, isso porque ele tem duas entradas onde você encaixa a fita, uma para o Game Boy e outra para o Game Boy Color. O legal desse adaptador é que os games preto e branco do Game Boy ficam coloridos. O mais interessante ainda é que se você pressionar os botões L e R ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de editar a paleta de cores dos jogos. Como por exemplo, no Super Mario Land, você insere várias senhas e consegue mudar a cor do game. Todos os jogos que você joga não ficam em tela cheia, por isso você pode habilitar uma borda em volta da tela do jogo, ou ainda criar a sua própria moldura. Alguns games já vinham com essa moldura, como Donkey Kong Land 2. Uma coisa bem interessante é que o cartucho possui um sistema idêntico ao do Game Boy, eu digo em questões de hardware. Por isso, ele consegue emular os games com uma velocidade 2 vezes mais rápida do que no próprio Game Boy. Alguns games que você emula com o Super Game Boy recebem algumas opções extras, como por exemplo no jogo Killer Instinct, que você pode jogar de 2 players, o que não é possível no Game Boy. E saiba que existe o Super Game Boy 2, só que dessa vez ele foi lançado apenas no Japão. Nessa nova versão, o cartucho vinha com o modo Multilink para 2 jogadores, que é uma entrada onde você pode conectar um Game Boy com o outro. O Super Game Boy 2 também vinha com algumas luzes de LED, a verde que mostra se o cartucho ou o Game Boy estão conectados e uma luz vermelha que indica se o Super Nintendo foi ligado. O Super Game Boy 2 também vinha com mais opções de borda para você adicionar durante a gameplay. Fora isso, a paleta de cores dele era a mesma do Super Game Boy 1. O fato de jogar Game Boy no Super Nintendo é algo muito foda, foi algo bastante inovador na época. Mesmo assim, a Nintendo ainda lançou um periférico para esse adaptador. É um controle que foi feito especialmente para o Super Game Boy. Ele vinha com 8 botões, os 4 normais do Game Boy e mais 4 botões especiais. Com esses botões especiais, você poderia tirar o som do jogo, diminuir ou aumentar o volume, ou até mesmo aumentar ou diminuir a velocidade do game que está sendo emulado no Super Game Boy. Que coisa louca! De fato, o Super Game Boy salvou muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de ter seu próprio Game Boy. Mas e você? Já conhecia esse adaptador? Comenta aí o que achou do vídeo, aproveite e clica também no gostei, você sabe que isso ajuda demais o canal. E se inscreve aí, assim você é notificado quando eu postar mais vídeos aqui no canal. E se você não me segue nas redes sociais, meu Twitter é @videodeclássico. É isso aí, até mais pessoal!